Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 5, verso 6. Apocalipse capítulo 5, verso 6. Nós falamos anteriormente que capítulo 5 e 6 é um capítulo voltado para a adoração. Nós estamos percebendo aqui no capítulo 4, poderíamos dizer que seria uma sessão só, porque fala sobre esse assunto, a adoração a Deus, em primeiro lugar, como soberano, como todo-poderoso, como eterno, como aquele que controla todas as coisas, e por isso ele é digno de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas foram criadas por ele, e ao Cordeiro, como aquele que trouxe a redenção, aquele que morreu por causa dos nossos pecados, e aquele também, e a partir de agora, que tem a capacidade, é aquele que toma o livro da mão do Senhor e desata os selos, aquele que pode cumprir, o único que pode cumprir os propósitos e os planos de Deus para a redenção e para a consumação de todas as coisas. E nós estamos vendo aqui, que a descrição que vai desembocar na adoração ao Cordeiro, ela começa com a descrição de Deus sentado no trono e um livro. E nós já vimos isso. E ele começa a descrever as circunstâncias para a abertura desse livro. Nós vemos ali a tristeza de João em perceber que nada que fora criado poderia cumprir os propósitos de Deus, consumar a sua vontade, consumar todas as coisas. E nós vamos ver que Cristo é esse que pode fazer isso. E por que ele pode fazer isso? Porque ele morreu em favor do seu povo. Ele paga o preço para Deus. E agora no capítulo 6, no verso 6, nós estamos vendo a descrição do Cordeiro. Da mesma forma que na adoração a Deus, lá no capítulo 5, ele descreve o trono de Deus e o próprio Deus com aquela luz inacessível, agora ele começa a descrever o Cordeiro. Ele diz que aquele que era a raiz de Davi, o leão de Judá, aquele que venceu, ele teria a capacidade, a condição de abrir o livro e desatar os selos. Mas a maneira como João vê o leão da tribo de Judá, ele vê como um cordeiro, como tendo sido morto. É dessa forma, e nós falamos sobre isso anteriormente, é dessa forma que o leão da tribo de Judá, que o rei, que o Messias se apresenta como aquele que morreu pelos nossos pecados, como um cordeiro sacrificado em favor do seu povo. E agora ele começa a descrever esse cordeiro. Lá no verso 6 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda parte. E eu gostaria de falar sobre essa descrição. O cordeiro que tinha sido morto, e agora aquele que tem 7 chifres e 7 olhos, que são os Espíritos de Deus. E nós vimos no desenvolvimento que o 7 representa completude. E chifre aqui vai simbolizar o quê? Força, autoridade. Se nós abrirmos Apocalipse 17, 12, nós vamos ver que a ideia de chifre está atada à ideia de autoridade. Olha o que diz: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, como a besta durante uma hora. Então, significa o quê? Força, autoridade. E nós temos aqui a ideia de plenitude. Plenitude de quê? Em Cristo Jesus, de poder e de autoridade. O Cordeiro possui a plenitude de Deus.
Ele possui a autoridade de Deus, ele possui a autoridade que foi dada por Deus. E com essa autoridade, com essa força, ele promove a justiça e o juízo. Não é à toa que após a sua ressurreição, é interessante a gente estudar a Bíblia, principalmente você começa a alinhavar toda a Escritura, algumas coisas que você vê lá no Velho e no Novo Testamento. É por isso que lá em Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E por que ele fala isso? Porque ele é o Cordeiro que foi morto. Ele é o Cordeiro que é entregue pelos nossos pecados. E com isso, garante sobre si autoridade e poder. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Como assim autoridade e poder? Jesus Cristo não era autoridade? Jesus Cristo não era o próprio Deus? Era, não é. Mas ele veio em forma humana. Ele veio resgatar e conquistar aquilo que foi perdido na queda. Tudo que não foi cumprido ali em Adão, Cristo cumpre. É por isso que ele tem autoridade. Porque ele assume o lugar do homem. E como Deus, ele garante tudo aquilo que ele conquistou na cruz, por meio do seu sacrifício. Ele tem a autoridade. É por isso que ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Para quê? Para fazer discípulos. Para arrancar da mão de Satanás, da escravidão do pecado, aqueles que são seus. Esses que foram lançados nessa condição pelo juízo de Deus, ou melhor dizendo, pelo pecado do homem, e consequentemente o juízo de Deus. É por isso que fala que ele tem os 7 chifres, porque ele tem todo o poder e toda a autoridade como homem e como Deus. Os 7 olhos, ele diz também que via o cordeiro. É lógico que essa é uma visão figurativa. Isso não é literal. Eu não sei, na realidade, como João estava vendo. Algumas pessoas até tentam literalmente desenhar essa. Eu já vi isso em alguns livros. É uma coisa horrenda, terrível. Na realidade, o que nós precisamos entender aqui é que o João estava vendo isso literalmente. Eu não sei o que está acontecendo ali. É complicado nós dizermos alguma coisa, mas com certeza ele olhava para Cristo e via essas coisas nele. E ele relatava dessa forma, de forma figurativa. E os 7 olhos representam o quê? A onisciência de Deus. Deus pode ver tudo. Deus sabe de todas as coisas. E ele diz que esses olhos são os 7 espíritos. E aí nós temos também não só a onisciência, mas a plenitude do Espírito de Deus em Cristo. Não é isso que o Novo Testamento fala? Que ele recebe o Espírito de forma plena, como homem, como Deus. Ele recebe o Espírito de Deus. Ele tem o Espírito porque ele é o próprio Deus. E aí nós estamos vendo uma marca da Trindade. Os 7 Espíritos de Deus é a plenitude do Espírito de Deus. É a totalidade do Espírito de Deus. Ele tem a essência de Deus porque ele é Deus. E quando nós olhamos essa figura do Espírito de Deus enviado por toda parte, nós temos aqui ressaltada a figura da presença e da obra contínua do Espírito Santo em Cristo Jesus. É por isso que ele diz: toda autoridade me foi dada fazer discípulos. Abram aí Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus é aquele que pode e
dá o Espírito. Por quê? Porque Ele tem essa autoridade. Porque Ele tem os 7 Espíritos de Deus. Ele tem a essência de Deus. E aí, nesse momento, após essa descrição do Cordeiro que foi morto, esse que é chamado Leão da tribo de Judá, a raiz desse Jessé, ele vem e toma o livro da mão de Deus. Versos 7 e 8. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: a única pessoa que era capaz de tomar o livro era o Cordeiro. E o que representava esse livro? Nós vimos isso. Representava a plenitude da vontade de Deus, a consumação de todas as coisas. Representava que Ele era o único que poderia executar os seus planos. E o que nós estamos vendo aqui é que nesse momento o Cordeiro abre, toma o livro e abre o livro, desata os selos. E nessa hora que Ele faz isso, os seres celestiais prostram-se em adoração, reconhecendo o poder e a autoridade do Cordeiro. Tem sido uma imagem linda, né? Porque o Senhor Jesus vai e toma o livro da mão do Senhor Deus. E naquele momento que eles tomam o livro, aqueles anjos se prostram e adoram a Deus. Mas é interessante uma coisa que ele diz aqui, que esses que iriam adorar, que estavam com as taças de ouro cheias de incenso, que eram as orações dos santos. E aí nós temos uma descrição aqui, né? A oração é comparada ao incenso. E a gente vê que no Velho Testamento, o culto do Velho Testamento, Deus instrui o seu povo a usar determinados recipientes para colocar o incenso, né? Lá no Salmo 141, 2, ele diz assim: suba à tua presença a minha oração como um incenso. O incenso representava isso. E o que significa? A oração é algo que sobe para o Pai. E que tem um aroma agradável. Significa dizer que as orações, o clamor do povo de Deus é agradável diante do Senhor. E são essas coisas que são colocadas diante do Senhor no momento que os seres celestiais estão adorando o Senhor. Como símbolo da sua adoração, eles chegam diante do Senhor, entoam um canto, e eles têm taças de ouro cheias de incenso, que são as orações. Eles estão colocando ali no momento de adoração a oração do seu povo. O clamor do seu povo é agradável a Deus no momento que ele está sendo adorado. Se nós olharmos o capítulo 6, verso 10, olha o que está dizendo a palavra de Deus. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas eram as orações, as súplicas ali dos santos que estavam ali no trono de Deus, próximo, que estavam no céu. Eles estavam clamando isso. Se nós pegarmos lá o livro de Salmos, nós vamos ver o clamor de Davi, clamando muitas vezes contra o pecado, contra os seus inimigos, clamando a Deus por perdão. Essas coisas, as nossas orações, quando nós estamos orando em nome do Senhor, segundo a sua vontade, elas sobem aos céus como um cheiro agradável, com um odor agradável. O Senhor tem prazer nas nossas orações. E os anjos, os seres celestiais, quando adoravam o Senhor, aqui nessa situação, eles estavam diante do Cordeiro com as orações dos santos. Olha o que diz o capítulo 8, verso 3 e 4. Veio outro anjo,
E ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. É agradável a Deus, fazendo parte da sua adoração, é uma atitude de adoração ao Senhor, as orações da sua igreja. E nesse momento em que o Senhor Jesus toma o livro da mão e começa a desatá-lo e abri-lo, nesse mesmo momento os anjos se prostram, os seres viventes se prostram e começam a adorar. E a Escritura diz que entoavam um novo cântico, dizendo, e é interessante, essa expressão novo cântico significa um hino especial composto para uma situação especial. É por isso que ela é chamada de novo cântico. Nós vamos perceber aqui que esse é o primeiro de 3 louvores, de 3 hinos que exaltam o Cordeiro por causa da sua obra redentora. E nós vamos perceber que esse novo cântico, ele é entoado ao Cordeiro porque ele é digno de estabelecer o reino de Deus por causa da sua morte sacrificial. Ele é louvado por causa disso, porque ele é digno de estabelecer o reino de Deus, de abrir o livro, e por causa da sua morte, por causa do seu sacrifício, ele pode fazer isso. Nós estamos vendo aqui, queridos, um comportamento muito comum lá no Velho Testamento. Cânticos que eram feitos em situações especiais, para uma ocasião especial, que celebrava os prodígios feitos por Deus. Aqui nós temos um cântico feito por uma situação especial. Que situação é essa? A abertura do livro dos céus, a consumação de todas as coisas, o estabelecimento do reino de Deus por meio do seu Cristo. Um cântico celebrado ao Senhor por causa da morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que esses anjos aqui, esses seres angelicais, estão enaltecendo, a redenção do povo de Deus através da expiação de Cristo. Eles estão louvando e bendizendo ao Cordeiro que já consumou essa obra redentiva. Ele leva essa obra a efeito. O Cordeiro merece louvor porque ele triunfou sobre o pecado, sobre Satanás. E quando a gente fala que ele triunfou sobre Satanás, muita gente pensa que ele estava prestando contas ao diabo. Mas ele triunfa sobre Satanás. Por que ele triunfa sobre Satanás? Porque Adão, que ele representava, cai diante do diabo. Mas Cristo, ele triunfa sobre Satanás na sua vida. Ali, não somente em toda a sua vida, porque ele fez a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus era destruir completamente as obras das trevas, mas também no início do seu ministério, ele vence Satanás, ali na tentação do deserto. E ele vence Satanás na cruz. Porque ele paga o preço do pecado do homem diante de Deus. E porque ele se recusa mais uma vez a ouvir as astutas ciladas do diabo, que já vinham mas que já vinham sendo lançadas sobre Cristo no entorno da sua morte. Quantas vezes ele teve que falar para os seus discípulos: eu tenho que morrer? Não, mestre, que isso? Não aconteça isso contigo. Quantas vezes ele teve que repreender os seus discípulos e dizer: arreda de Satanás, porque tu não cogita das coisas dos homens, de Deus, mas dos homens. Porque a morte do Senhor Jesus seria o quê? Seria o golpe final nas obras
das trevas. É por isso que existia todo aquele tempo a perseguição para que esse filho não nascesse, para que esse descendente não surgisse, porque ele iria pisar na cabeça da serpente, porque ele iria reverter aquilo que Adão fez, porque ele ia derrotar, vencer onde Adão foi completamente derrotado. Ele triunfa sobre Satanás. E no momento ali da cruz, a sua última tentação foi: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Até o último momento, Satanás não se convencia da sua completa derrota. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Queridos, essa semana meu filho me perguntou uma coisa. Ele disse assim: pai, Jesus tinha necessidade de cumprir a lei? E eu disse: não. Ele não tinha necessidade de cumprir a lei. E por que ele não tinha necessidade de cumprir a lei? Porque ele era a própria lei. Porque ele era o próprio Deus. E aí eu dei um exemplo para ele. Quando uma criança nascia, os pais da criança tinham que oferecer um sacrifício, um novilho, um cordeiro. Aquelas pessoas que eram pobres ofereciam uma pombinha, uma rolinha, mas tinha que se matar um animal. Por quê? Porque ao mundo era chegado um pecador e precisava se fazer a expiação do pecado da mãe que gerou um pecador e do filho que também era um pecador. E foi isso que Jesus fez. Tinha necessidade de fazer isso? Ele tinha necessidade de ser batizado? Ele tinha necessidade de cumprir a lei? E quando eu falo cumprir a lei, seria a lei cerimonial. Porque a lei moral, ele era a própria lei moral. A própria palavra de Deus diz que Deus não pode mentir, porque foge à sua própria natureza, à sua essência. Ele é a própria lei moral. Mas quando nós falamos que ele não tem necessidade de cumprir a lei, porque a lei apontava para ele. Mas por que ele cumpriu? Por que ele tinha essa necessidade? Porque ele veio substituir o homem. E nessa substituição ele tinha sim que cumprir a lei para ganhar, resgatar, vencer aquilo que o homem perdeu. Ele conquista tudo aquilo que nós deveríamos ter conquistado antes da queda. Não fomos capazes de fazer isso. E nesse aspecto, ele tinha que cumprir a lei. Mas ele não cumpre a lei para si, como uma necessidade sua, mas como uma necessidade nossa. E nesse aspecto, ele tinha sim que cumpri-la. Todas as cerimônias, como ele mesmo disse, que era necessário cumprir toda a lei. E essa necessidade não vinha dele. Essa necessidade era nossa. É por isso que ele é digno do mais elevado louvor, porque ele voluntariamente entrega a sua vida como sacrifício pelos nossos pecados. Não foi uma casualidade. Jesus Cristo não é um mártir. Ele fez isso, ele veio com esse propósito. Às vezes nós comemoramos, vemos as pessoas comemorando o Natal e aquela coisa toda, né? E o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus apontava para a sua morte. Nós pegarmos ali Lucas e vimos ali Simeão, Ana e todos aqueles que esperavam a consolação de Israel. Quando vem o Senhor Jesus nascendo, quando vem nos seus braços, a consumação e a resposta
ou melhor dizendo, a promessa sendo cumprida, eles louvavam a Deus porque Deus havia vindo ao mundo como Salvador do seu povo. O nascimento de Jesus apontava para a cruz de Cristo. Jesus faz isso para satisfazer a justiça de Deus, que foi ofendida, e restaurar o seu povo à verdadeira comunhão. É com o sangue de Cristo, é com a sua morte, que Ele paga, que Ele paga os pecados, seu sangue derramado no Calvário, Ele paga a penalidade dos nossos primeiros pais, e consequentemente as nossas penalidades, bem como de toda a nossa descendência. O apóstolo Paulo faz um trocadilho interessante, porque ele diz que pelo pecado de um, muitos foram alcançados. Todos caíram. Por um pecado, muitos foram destruídos. E com relação a Cristo, não foi uma ofensa só, mas várias ofensas foram pagas por um único sacrifício. O sacrifício do Senhor Jesus limpa, nos purifica de toda a penalidade e de toda a culpa do pecado. E dessa forma, queridos, Ele retira da mão do diabo aqueles que foram feitos cativos por Ele, por causa da desobediência de nossos primeiros pais. Algumas pessoas às vezes têm uma visão errada de Satanás. Satanás é um ser celestial, angelical, caído, com poder mais do que nós, porque somos homens. E ele é um espírito, um ser angelical. Mas ele é uma criatura de Deus. E dentro da economia divina, como diz Calvino, ele é um verdugo. Verdugo para cumprir os propósitos de Deus. Porque todos aqueles que em Adão caíram foram lançados no domínio de Satanás por causa do pecado. E juntamente com Satanás serão lançados no lago de fogo e enxofre, preparado não para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Com a morte de Cristo, Ele retira da mão do diabo aqueles que foram feitos cativos por Ele, por causa do engano que levou à desobediência dos nossos pais. Por isso eles se tornaram propriedades de Deus, livres da escravidão, do pecado e da morte. Agora, antes escravos, agora o quê? Reis e sacerdotes. Nós não somos mais escravos do pecado, mas agora somos reis, sacerdotes. Ou seja, nós temos acesso imediato a Deus, à presença de Deus, para cultuar e para louvar. A ideia aqui de reino e sacerdote significa que os redimidos serão meramente um povo sobre o qual Deus reina, mas que reinarão com o Senhor. Eles vão gozar dos privilégios de participar do reinado de Cristo. Eu não sei como isso funciona. Eu não tenho ideia. Mas é isso que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra de Deus fala. Por isso que a Bíblia mesmo diz que o porvir são coisas que nós não conseguimos alcançar. E nós, por mais que sejamos alertados
dessas coisas, e muitas delas nos são faladas aqui na Escritura, nós não temos a dimensão, a extensão e a profundidade do que sejam essas coisas. Nós vislumbramos pela palavra de Deus e percebemos pelo aquilo que a palavra de Deus fala, que é algo maravilhoso, mas nós não alcançamos, pelo menos eu não consigo alcançar em plenitude o que isso significa, porque é maravilhoso. Lá em Mateus capítulo 5, verso 5, a palavra de Deus diz que os mansos herdarão a terra. Velho Testamento, lá em Êxodo capítulo 19, verso 6, o Senhor disse que o seu povo seria uma nação santa e um reino de sacerdotes. E é dessa forma que ele se dirige a nós, cidadãos do reino de Deus e sacerdotes dedicados a esse reino. Nós poderíamos ter uma ideia do que isso significa reinar com Cristo. O sacerdócio que o Senhor Deus está dizendo aqui é aquele que nos possibilita entrarmos em comunhão com Deus. O sacerdote ele intermediava entre o povo e Deus. O povo não oferecia sacrifício, o povo não oficiava diante de Deus, era um sacerdote. Mas agora, e principalmente no porvir, nós podemos fazer isso diretamente por causa de Cristo. Em Efésios capítulo 2, verso 6, a palavra de Deus diz que nós estamos reinando com Cristo. Efésios capítulo 2, 6 diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E essa ideia de reinar aqui, de sentar nos lugares celestiais, seria reinar sobre o pecado, sobre a morte. É isso que nós estamos reinando. E isso se estende no porvir, no novo céu e na nova terra. E nós vemos outros textos também no Novo Testamento que se referem ao reinado dos crentes quando Cristo voltar e a consumação de todas as coisas também. Como diz lá o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, que diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. O Senhor, aquele que morreu na cruz, Ele com seu sangue nos comprou para Deus, e ao nos comprar, Ele nos constituiu diante do nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Esse era o cântico de louvor que eles entoavam. E parece que a partir de agora houve um romper gradativo de louvor e adoração ao Cordeiro. Lá no verso 11 e 12 diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Agora não somente são os 4 seres viventes, nem os 24 anciãos. Agora são muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é de milhões, era uma incontável miríade de anjos. E eles estavam proclamando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Agora João está vendo milhões de anjos, um número incontável de anjos, louvando ao Cordeiro. Eles estão exaltando mais uma vez a dignidade de Cristo. Percebem que a morte de Cristo é engrandecida no céu. Isso é muito interessante, porque a morte do Senhor Jesus, ela é engrandecida no céu, ela é exaltada no céu, ela é considerada no céu, ela é louvada no céu. A morte de Cristo é um evento no reino celestial. Os anjos se sentem extasiados diante do amor redentor de Deus em Cristo Jesus. E aí é interessante, né?
No céu, no reino eterno, a morte de Cristo é exaltada. E nós estamos pisando o seu sacrifício aqui no mundo. Muitas vezes nós, como igreja, não estamos dando valor. Ou estamos crucificando, como o próprio escritor da carta de Hebreus, crucificando Cristo quando abandonamos a palavra de Deus, quando apostatamos da fé. Enquanto nos céus, a morte do Senhor Jesus é celebrada. Nós estamos pisando o sacrifício de Jesus. São os anjos que se regozijam no céu quando um pecador se arrepende. São eles, esses mesmos, que estão cantando um hino de louvor, não dedicado a Deus, mas ao Cordeiro. E aqui nós temos, nessa adoração, no verso 12, 7 atributos divinos que representam a excelência divina em Cristo, a sua deidade. Se nós abrirmos lá, 2 Crônicas, capítulo 29, de 11 a 13, nós vamos ver mais uma vez aqui o exemplo da Trindade, da divindade do Cordeiro, da santidade de Deus do Cordeiro. Do verso 11 ao verso 13, nós vamos ver as seguintes palavras: Tua, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. E aqui nós estamos vendo uma miríade de anjos proclamando, louvando a Deus, dizendo a mesma coisa: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Tudo aquilo que é dedicado a Deus só pode ser dedicado a Deus. Aqui é atribuído ao Cordeiro de Deus, ao Deus homem, porque Ele foi morto. E ao final de tudo, se junta toda a criação diante daquele espetáculo, diante do trono de Deus, diante do Cordeiro abrindo os livros e desatando os selos. O louvor a Deus e ao Cordeiro em especial aqui, sendo dirigido por causa da abertura desses livros. E agora toda criatura dizendo o seguinte: aquele que está assentado no trono, ao Deus Todo-Poderoso, e aquele que está assentado à sua direita, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Todos agora se juntam ao coro celeste para glorificar ao Cordeiro e a Deus. E esse é o terceiro grupo que se junta aos demais, aos seres criados por Deus, anjos, e agora toda a criação. Nós podemos entender isso como uma linguagem poética, para dizer que tudo que Deus criou nesse momento se volta para Ele num coro e louva e engrandece o Cordeiro de Deus. E a Deus Todo-Poderoso. Todo o universo se unindo num coro de louvor. E que nós temos aqui no capítulo 5 e no capítulo 4. E aqui no capítulo 5, seu final, o clímax da adoração a Deus e ao Cordeiro. No capítulo 4, adoração a Deus. No capítulo 5, a adoração ao Cordeiro, terminando com a adoração à Trindade, a Deus Pai e a Deus Filho. Estamos vendo que todo o universo louva a Deus e ao Cordeiro por causa da criação e por causa da redenção. E o que esses textos estão querendo mostrar para nós é que o universo
é governado pelo trono de Deus, mediante o Cordeiro. Por isso, todas as coisas existentes devem glorificar a Deus, porque a sua vontade é cumprida em todo o universo. Aqui o capítulo 4 e o capítulo 5 está dizendo: o trono governa, Deus governa, e o seu Filho, o Cordeiro, reina. E esses dois capítulos estão aí para primeiramente dizer que nós não devemos temer os tempos de tribulação, de perseguição e angústia que viriam sobre o mundo e sobre a igreja. Mas deveríamos nos preparar para, com a nossa vida, glorificar ao Cordeiro que tinha sido morto. Esses dois capítulos mostram que o Senhor está no seu trono, cale-se diante dele toda a terra. É o Senhor que governa, é o Cordeiro que reina, e todas as coisas estão tendo o desenrolar e o desenvolvimento que Deus assim decretou e determinou, e que o seu Filho, o Cristo humilhado, o Cristo rejeitado, o Deus homem, seria exaltado e reconhecido porque Ele reina. E Ele vai vir agora para estabelecer definitivamente o seu reino. Que daqui em diante essas coisas estarão sendo concluídas. Por isso que os seres angelicais estão em festa. Porque Satanás está próximo à sua destruição completa e total, ao seu encarceramento eterno. Porque o pecado já não mais vai existir. E porque todas as coisas estão sendo redimidas, e a justiça e o juízo de Deus estão sendo derramados sobre o mundo. Por isso, queridos, mais uma vez, os crentes não deveriam temer em tempos de tribulação, de perseguição e angústia, mas deveriam se preparar para, com a sua vida, glorificarem ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem a dor alguma, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Vamos orar.